Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast. É uma alegria começar mais um episódio do Telas, né? Nesse projeto coletivo aí que é o Adjuntos, que foi pensado pela Carol Bauman, pelo Paulo Vaine, para reunir pessoas e formar um coletivo de podcasts e compartilhar aí histórias, escutas, diálogos. Vocês podem acompanhar o Adjuntos no Spotify, no YouTube. E além aqui do nosso Telas Latinas, vocês encontram no coletivo Adjuntos o Psil, produzido e apresentado pela Carol e pelo Paulo, o Mesa de Afrodite, comandado pela Simone Otto, e o Rua da Margem, com o Paulo César Teixeira, né? Esse coletivo de podcasts muito legal. E hoje eu tenho aqui a satisfação de ter a produção do Telas Latinas sendo feita pelo Pedro Bauman e pela Carolina Bauman, que eu agradeço essa parceria, mãe e filho, fazendo juntos aí esse coletivo de podcasts. Que legal. Obrigado pela parceria, pessoal. E tem muito mais conteúdo esperando por vocês e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos ao nosso 29º episódio, Carol. Chegamos lá, 29 episódios, quem diria, né? Um baita momento receber hoje o roteirista, diretor, produtor e montador Fabrício Catanhede. Fabrício, muito obrigado por vir aqui. Eu agradeço, pelo amor de Deus. Até olhando o histórico dos convidados, meu Deus, eu tô mais do que lisonjeado, assim. Que bom, muito obrigado. Que bom que tu aceitou. Eu agradeço também a nossa Fernanda Tzberger. Fernandinha, obrigado aí pela parceria. A Fernanda que produz, né, um filme teu que nós vamos falar daqui a pouco. Isso. E a Fernanda distribui alguns filmes que tu fizeste, que tu dirigiste. Ela também trabalha distribuindo alguns filmes que eu dirigi. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, então, do nosso convidado para eu começar aí com a primeira pergunta. Aliás, antes de eu te apresentar, vamos fazer uma inversão aqui. Vai. O que te levou ao cinema, Fabrício? O que me levou ao cinema? Cara, eu não sei te dizer, assim, mas eu vou te dizer que teve uma sessão de cinema que foi muito marcante para mim, que foi do Boulevard no Crime, do Marcel Cerny, é isso? A pronúncia eu não sei. Como é um filme muito longo, e me lembro que teve até intervalo, então acho que pra mim foi muito marcante, assim, eu ter visto aquele filme antigo, assim, com 16 anos, não me lembro. E eu ter avançado no filme, assim, e ter sido recompensado por esse filme. Mudo, que brinca com mímico, etc e tal. Então, assim, não sei. Acho que... Assim, ao longo da minha história de vida, obviamente, fui crescendo nos anos 80, anos 90. Claro que eu via muito televisão. Época dos videocassete, videolocadora, né? Saudade delas, inclusive. Então... Temos. Então eu claro, sempre vi muito filme, assim, mas... Tu te lembra que cinema que foi? Sim, na Casa de Cultura. Casa de Cultura. Grande. É. Pô. Agora, não sei qual a sala, daí já é demais. Bom, o Fabrício é roteirista, diretor, produtor e montador, com atuação no audiovisual desde 2008. Ele é formado em produção audiovisual pela PUC, né? Eles chamam de produção audiovisual, cinema e vídeo, né? Na PUC-RS. Construiu uma trajetória marcada pela circulação entre ficção e documentário, transitando também por televisão, publicidade e conteúdos digitais. Na faculdade, ele fez os curtas Aqui Jazz e Das 5 às 7 num país em subdesenvolvimento. Ambos premiados no Festival Gramado Cinevídeo, grande Gramado Cinevídeo. Após sair da faculdade, estudou na Escola Darcy Ribeiro de Cinema, no Rio de Janeiro. Aliás, essa escola é uma referência, onde considera ter sido sua espécie de pós-graduação em roteiro. Concordo contigo, Fabrício. Ele escreveu o roteiro do curta Luna 13, vencedor do edital Juntos pela Cultura, e o curta Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Em 2025, dirigiu e roteirizou o documentário Amor e Morte, em Júlio Reni, que, aliás, nós vamos falar muito sobre esse filme hoje, premiado com o prêmio especial do júri no Festival Inédit. É isso? Como é que se pronuncia? Inédit, né? Sabe por que eu disse? Eu diria Inedit, como eu te falei antes nos bastidores, como diria o Antônio Jesus Pfaio, que era um grande cineasta, um historiador, né? O cara que recuperou o filme mais antigo do Brasil, Os Óculos do Vovô.
o cara de Canoas, e ele, quando alguém falava alguma coisa em inglês perto dele, ele dizia, inglês é a Sim. e dizia, nós estamos no Brasil, P. E aí ele enlouqueceu. O pessoal do Festival de Gramado conhece bem o que Antônio Jesus Pfaio Acho que ele gostava do Glauber também. adorava, amava. E na edição de Canoas, há 2 edições atrás, o Festival de Canoas, 2025, 2023, ele foi homenageado, foi linda a homenagem pra ele e foi muito legal, enfim. Ele foi vencedor de melhor filme e melhor montagem no Festival Cine Curta Poa, também com Um Amor e Morte, em Júlio Reni. Como montador, colaborou com a produtora GM2, dos irmãos Miller, contribuindo com os filmes que foram exibidos e premiados em festivais nacionais e internacionais, como Bandoneando, assisti na Casa de Cultura, Cinderela do Bonfim, Correnteza e Infinimundo. Correnteza até ganhou agora um prêmio lá no Festival de Santa Maria. O Infinimundo eu vi em Gramado. Linda a tua montagem, hein? Linda a tua montagem. Muito obrigado. Na televisão, dirigiu e roteirizou a série Filhos da Liberdade, TV Brasil 2024, financiada pelo BRDE, Fundo Setorial do Audiovisual. Hoje está no catálogo da Amazon Prime. Fabrício fez filmes que participaram de importantes festivais e mostras, entre elas o Festival de Gramado, Cine BH, Mostra Sesc de Cinema, Festival de Cine de Bogotá, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, Egypt Film Festival. Paralelamente à criação autoral, atua no desenvolvimento de séries e conteúdos comerciais, mantendo aí uma prática que equilibra a viabilidade de produção, olhar autoral e comunicação com o público. Atualmente conta com uma carteira de projetos e principalmente com o projeto do seu primeiro longa ficcional, O Dia em que a Ovelha Virou Lobo. Gostei muito desse nome aí. Obrigado. Fabrício, vamos lá. Como é essa trajetória no cinema e no audiovisual? Como é que tu encara essa profissão, arte, profissão? Nossa, que difícil essa pergunta. Como é que eu encaro? Olha, em que sentido? Desculpa. Tu, assim, ó, vamos lá. Eu acho que é uma pergunta meio... Se eu tivesse com a minha analista, eu diria que eu acabei fazendo uma pergunta pra mim mesmo. Tu encara mais como arte, mais como profissão, ou tu encara mais como... Tu é um profissional do audiovisual que faz arte? Eu acho que tá mais por esse lado, né? Infelizmente, na verdade, eu, por mim, faria só arte, né? Mas arte... O que a gente tá falando sobre arte também, né? A gente muitas vezes divide entre cinema de arte e cinema comercial, né? Eu tenho como objetivo na minha vida fazer essa junção das duas coisas. Acho que alguns cineastas conseguiram ao longo do século de cinema, são minhas referências. Então, eu acho que o filme, se ele não for ao cinema, se ele não fizer bilheteria, se ele não... Bilheteria, obviamente, quando a gente fala em bilheteria, a gente fala em público, né? Então, eu acho que o filme, ele tem que ter essa pretensão de chegar à tela grande e de arregimentar o público para assistir o filme. Então, assim, obviamente, no meu dia a dia eu não sobrevivo de cinema, eu sobrevivo de audiovisual, vamos dizer assim, eu dou um separado audiovisual de cinema, sei que é a mesma coisa, mas... então, o cinema seria um pouco mais a parte artística mesmo. E no dia a dia, obviamente, eu acordo e durmo pensando em cinema, mas não é o que me sustenta. Tu fala assim, quando tu diz audiovisual, é publicidade institucional, isso que nos segura o dia a dia. Que paga as contas, isso aí. Tem um filho pequeno, então não dá pra... Sim. É difícil. Te compreendo, Fabrício, estamos juntos nessa barca aí. De que forma tu transita aí entre ficção e documentário? Primeiro, deixa eu ver tua opinião. De que forma que eu... Tu transita isso pra ti numa boa, assim... Tu trabalha roteiros, argumentos, ficção, documentário tranquilamente, ou tu acaba dizendo não? Porque, por exemplo, vamos pegar assim, alguns exemplos, né? O Eduardo Coutinho, ele, né, o nosso cineasta visceral do documentário brasileiro, ele, infelizmente falecido, né? Ele tinha várias frases, mas eu adorava quando ele dizia assim, quando ele parava a câmera dele e ia entrevistar alguém, ele não aceitava que ninguém falasse antes, porque ele dizia assim, se alguém falar, eu peço pra ficar quieto, porque só na hora da câmera que eu vou ter a verdade. Se a pessoa repetir, ela já vai estar interpretando. Então ele defendia algo como, existe um documentário, mas é um documentário meio ficção. O Furtado, que é um cineasta gaúcho aqui muito respeitado, um cineasta brasileiro, latino-americano, o Jorge tem uma frase que eu gosto, que o Jorge diz assim, que pra ele mais ou menos tudo é ficção. Mas o Coutinho acho que também tem uma frase que ele diz que tudo é ficção. Ele dialoga um pouco com isso, né? O Furtado até tem aquela frase que outros já têm, que é no momento que tu posicionou uma câmera de um lado ou do outro, tu já tá escolhendo algo, né? É óbvio. Portanto, já pode ser considerado uma ficção. Sim. Porque a realidade não existe. Como é que tu transita nesse sentido? Sim.
Pra mim é uma coisa natural, eu acho que são dois gêneros diferentes. Eu acho que a ficção trabalha de uma forma e o documentário do outro. Mas se for entrar nessa enseada que tu botou aqui... É uma provocação. Nessa provocação, então eu acho que sim, obviamente, eu concordo de que quando a gente toma alguma... Vamos puxar pro documentário. Quando a gente toma alguma atitude de um corte ou de alguma coisa ou manipula de alguma forma... A luz que seja num documentário, né? A luz do documentário do Júlio Renier e o enquadramento do filme sobre o Júlio é um enquadramento sempre fechado, uma luz dura, contrastada. Então, isso é linguagem, então eu quero passar uma intenção ao espectador, né? Então, tem uma intenção ali. Mas a questão, assim, de pedir para repetir, aí eu concordo, acho que não é muito legal, não. Acho que eu tô com Coutinho daí, assim... E ficção, assim, eu consumo mais ficção, na verdade. Sim, eu amo documentário, mas... E ficção, pra mim, bom, enfim, é outra coisa, né? Porque documentário, se a gente pegar uma câmera, a gente consegue fazer um documentário, né? Vamos combinar. Ficção, não. Ficção, tu precisa de 3 milhões, 5 milhões. Então, é uma coisa mais diferente. Então, precisa de uma equipe gigantesca. Sim. E não tô dizendo que o documentário também não precisa. Eu fico pensando no que a gente vai falar daqui a pouco, que é o documentário do Júlio, que foi feito basicamente por 2 pessoas, né? Então, e ficção, muito difícil conseguir esse resultado, Sim. né? Bom, Fabrício, a gente vai deixar para um segundo momento um bom debate que a gente pode fazer sobre essa questão sobre documentário, ficção e o quanto isso nos... Eu compartilho contigo do mesmo pensamento. Eu também venho do documentário, faço ficção, mas, por exemplo, um longa documental é uma coisa, um longa de ficção a gente sabe o que envolve, né? E atualmente também a questão toda dos editais daria uma boa discussão pra gente fazer, né? Vamos lá, sobre o documentário, tá? Amor e Morte em Júlio Renier, como é que foi a realização desse filme? Antes de eu dar minha opinião, eu queria saber como é que foi a realização desse filme, toda a jornada. E mais precisamente agora, o filme passou... Nós estamos veiculando o programa em janeiro de 2026 e eu e tu estamos gravando em dezembro de 2026, mais precisamente 17 de dezembro. Recentemente, em novembro, o Júlio Renier acabou sendo vítima, né, de crueldade, de violência, enfim. Como é que tu vê o papel do filme? Estava em cartaz, né, no final do ano de 2025 e que vai agora vai ter outras janelas para ele, mas como é que tu vê o papel do filme nesse momento e como foi o teu envolvimento para fazer esse filme? Bom, vamos lá, vamos lá agora com... Do início, então, da trajetória. Vamos do início. Vamos. Tudo começou, na verdade, através do Cristiano Bastos, que fez a biografia do Júlio, né, lá em 2012, por aí. E aí ele comentou, acho que ele botou alguma coisa no Facebook, que daria um bom filme, não sei, acho que ele entrou em contato com o Tamires. O Tamires, que fez o filme comigo, é fotógrafo do Júlio desde os anos 80, amigo do Júlio, etc e tal. E aí ele nos colocou em contato. Ele entrou em contato comigo, ele já conhecia um pouco o meu trabalho, a gente se conhecia da noite também. E juntou eu e o Tamires e a gente começou a pensar essa ideia de fazer um filme, né? Isso lá em 2013, por aí, 2012 também. Começamos a filmar o Júlio, começamos a filmar até a parte junto com o Cristiano, enquanto ele fazia entrevistas, a gente percebeu que essa parte era melhor separar, o livro do filme. Então a gente deu um tempo nisso, deixou o Cristiano acabar o livro, a gente foi acompanhando o Júlio em algumas jornadas, assim, shows, etc e tal, e aí o tempo foi passando. Nisso aconteceram alguns percalços. O Tamires, por exemplo, entrou em coma, ficou 2 meses hospitalizado em 2015. A gente teve alguns problemas de produção, a gente tentou financiamento, não conseguiu. A gente perdeu um HD com algumas entrevistas também que teve esse problema. Só que hoje em dia eu vejo que tudo convergiu para algo que valeu a pena. No fim das contas, a gente perdeu algumas entrevistas e aí nessa perca de entrevistas, ao mesmo tempo eu pensei... O Júlio, ele fala tão bem sobre ele, né? Ele é tão sincero e a gente até costuma dizer que a sinceridade dele chega a ser constrangedora em alguns momentos, né? Sim. Que, assim, por que eu preciso fazer um documentário chapa branca, né? Aquele documentário mais clássico onde eu vou reunir todos os ídolos do rock gaúcho e eles vão lá, cada um vai dar uma fala. O Júlio era o cara, o Júlio era não sei o quê, o Júlio não sei o quê. Então, assim, no final das contas, esses problemas que houveram acabaram me trazendo, me afunilando para a ideia principal, que era transformar o filme numa espécie de confinamento, de confissão mesmo, do Júlio. Então, para o Júlio abrir
tudo que ele pudesse falar, tudo que ele não disse na vida dele, a gente... E esse tempo eu acho que serviu para maturar a nossa relação também. Então, aí houve a pandemia também, a gente teve que dar uma parada, a gente aproveitou para fazer as entrevistas com ele. Basicamente é isso. Daí teve uma grande virada também, que foi quando eu tive contato com um VHS através do Gerbasi, que é um trabalho de conclusão de 2 estudantes da FAMECOS do final dos anos 80. Quando eu tive contato com esse material, pra mim foi assim, abriu a minha cabeça. Sim, eu imagino. Aí meu Deus, eu tenho imagem do Mauro Borba, eu tenho imagem do Caio, eu tenho imagem, né, do Gerbasi. E todos falando sobre ele, nos né? anos 80. Ali eles estavam falando ainda no processo, Sim, não, que o Júlio vai estourar. Essa frase o Júlio ainda vai ganhar muito dinheiro. E, corta 2025, o Júlio tava fazendo vaquinha pra tentar pagar as contas dele, né? Pra tu ver como é a vida do artista, né? Mas foi isso, é um filme assim, a gente tentou financiamento, não conseguiu. Chegou um momento que eu falei pro Tamires, cara, não vamos conseguir, nós vamos fazer nós temos o nosso equipamento e vamos fazendo aos poucos, conforme a gente pode. Então, o processo de montagem, por exemplo, meu Deus, eu era domingo de manhã antes do meu filho acordar, 5 horas da manhã eu tava editando. Imagino. Sexta de noite, depois que ele ia dormir, eu tava editando. Então, mas assim, Fabrício, vamos lá, te falando aqui de colega, assim, mas não querendo... Como é que diz um jornalista amigo meu? Modéstias favas. Cara, o documentário é maravilhoso, viu? Tanto a tua direção quanto a tua montagem, cara, tá muito bom, assim, a gente segura ali, né? Além, claro, tu tem um personagem que é maravilhoso. E aí que eu queria pegar, que eu acho que o teu filme de vocês, enfim, ele consegue uma coisa que é dificílima, né? Quando a gente tem esse personagem, porque a gente pode cair exatamente como tu falou, assim, num filme meio... chapa branca demais, entende? E tu sai desse lugar. Que é o que eu tenho receio. Sempre que eu vou ver filmes biográficos, né? Eu digo, porque... E a gente sabe que cai nesse lugar, é muito difícil. Tu consegue sair mais, o filme consegue ser radical diante da ingenuidade do Júlio. Chega a ser... Aqueles depoimentos dele, às vezes, assim, tu diz assim... E agora, quando aconteceu essa violência com ele no final do ano passado, os depoimentos que eu ouvi dele, eu ouvi um depois que uma amiga minha me mandou sobre ele na Rádio Gaúcha, assim, alguém compartilhou porque eu, né, como documentarista, então me enviaram um link, ou foi num grupo, agora não me lembro, e ele dando uma entrevista para um programa da Rádio Gaúcha, cara, ele fala umas coisas, assim, de uma forma tão ingênua, que às vezes beira a gente do lado de cá, diz, mas ao mesmo tempo diz, cara, é isso aqui. E aí, quando eu vi o teu documentário pra gente fazer essa entrevista, eu falei, cara, tá tudo ali. Porque uma coisa é a gente ser fã, né, do Júlio e admirar. Outra coisa é ver ele no teu documentário, porque eu acho que tu conseguiu nos explicar o Júlio. Não que ele tenha que ser explicado, mas tu mostrou ele pra nós, né, de uma forma muito, muito legal. Então, eu esperei pra gente falar ao vivo aqui, pra eu te parabenizar, porque realmente é encantador o documentário, né? Obrigado. Em relação a essa fala, assim, sobre ter revelado o Júlio de alguma forma, então eu tive muito essa intenção de fazer uma busca, claro, a partir do momento quando eu comecei a descobrir algumas coisas sobre a vida dele, ainda mais sobre a família dele, eu fui tentar entender esse personagem. Então, pela parte psicanalítica mesmo, quem já viu o filme sabe da família disfuncional que ele cresceu. Sim. Então a gente começa a entender por que o Júlio é assim, por que o Júlio se transformou assim, por que o Júlio escreve as músicas que ele escreve, por que ele tem essa relação com as mulheres, com as prostitutas, etc e tal, hoje em dia, né, nos últimos tempos. Então fiz questão de expor, né, a família dele, com autorização, obviamente. Da Consuelo. Da Consuelo, sim, e do próprio Júlio, dessa família disfuncional da onde ele cresceu, né, meio de traições, etc e tal, e eu acho que isso moldou a personalidade dele. Não, e as perdas dele, né, que inclusive tá no filme essa frase, que outras pessoas dizem fora do filme também, né, que a vida dele seria uma própria história do rock and roll, né, ele não poderia ser outra figura que não essa, por tudo que permeou essa vida, né. E eu acho que tu tem o dom ali de não ter subterfúgios, não tergiversar, tu vai mesmo num ponto, né, nevrálgico, que é a vida dele.
Porque Foi. talvez, não, eu quero assim, numa boa, não é uma sessão psicanalítica aqui, mas numa boa, é que talvez outro diretor, outra diretora, não sei, caísse num lugar de tentar transformar ele num ou malzinho ou bonzinho. Não, tu joga o Júlio pra nós, entendeu? Tá, o que público, cada um vai compreender e absorver ele do jeito que quiser. Essa foi a intenção. Ainda bem que eu consegui. Não, conseguiu. Essa foi a intenção. Eu falei com a... Eu falei, eu não vou passar pano pro Júlio. O Júlio, ele tem defeitos, obviamente, todo mundo sabe. O Júlio não é, enfim. Eu falei, eu não vou passar pano pra ele. Eu não me lembro de ter tirado algo que, tipo, eu vou tirar essa fala porque vai prejudicar a imagem do Júlio ou vai prejudicar o filme. Não, porque se tem algo que tu não fez é passar pano, cara. Não fez. Tá ele inteiro ali, entendeu? Com seus defeitos, as suas qualidades, tá tudo ali, né? Assim como é um ser humano, né, cara? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, entendeu? É que tu colocou esse ser humano pra nós de uma forma muito legal também, que não fica na figura. E eu acho que também o Rio Grande do Sul pode conhecer o Júlio de forma bem melhor a partir do teu filme também. Né? Porque sai um pouco da gente conhecer as músicas e as letras dele e compreender o processo de criação. Bem como tu falaste, né? Antes, o porquê dessas letras. Mas assim, eu tenho uma pergunta aqui bem... Qual é que foi o teu papel na realização do filme Amor e Morte em Júlio Reni? Eu quero dizer assim, o teu papel no filme, assim... As decisões todas passaram por ti ou tu conversou com a produção, tu teve mais alguém? Porque antes tu me deu um spoiler, um filme feito por 2 pessoas. Como é que é isso? Cara, o Tamires foi meu parceiro, né? O Tamires era fotógrafo do Júlio, mas o Tamires, ele não é do cinema, né? Ele não entende de linguagem, etc e tal, mas enfim, ele foi meu parceiro desde o início, a gente fez junto, a gente conversava. Mas ele sabe muito bem que todas as decisões foram minhas, assim. E até o Tamires, ele insistia muito, vamos filmar o Júlio. O Júlio vai tocar lá em Sapiranga, vamos filmar. Chegou um momento que eu falei, Tamires, o filme não pode ser um monte de compilados de show. A gente não está fazendo um filme sobre uma turnê do Júlio Reni ou sobre shows do Júlio Reni. A gente está falando sobre o Júlio. Então, chegou um momento que até que eu tive que falar pra ele, cara, vamos nos concentrar no que a gente acha que vai ser o filme. Então, eu posso dizer, acho que tranquilamente, de que todas as decisões foram minhas, assim, tudo. E assim, eu queria falar também, até porque pode soar um pouco arrogante isso, mas é uma fala que eu já disse lá na primeira exibição, se eu não me engano, que eu tenho vergonha, na verdade, de que o meu nome esteja ali aparecendo nos créditos finais como várias funções. Porque várias daquelas funções eu não sei fazer com maestria. Eu não gostaria de ter sido o finalizador de cor, não gostaria de ter feito os motion, Cara, eu não sei lidar com isso direito, sabe? E eu gostaria de ter uma equipe, gostaria de ter dinheiro, gostaria de movimentar a economia criativa, de ter parceiros junto comigo. Então eu gostaria muito de falar isso também, tá? Eu tomei todas as decisões, mas eu gostaria muito de ter contado com uma equipe e ter contado com verba também para poder fazer esse filme melhor. Não sei se seria melhor também, porque eu acho que o filme ficou bom. Enfim, as pessoas estão gostando. Vai saber, né? Também não, poderia. O filme tá lindo. Mas com certeza eu gostaria de ter uma equipe para que eu pudesse dividir as funções e que pudesse, inclusive, me ajudar a trazer outros olhares, né? Sobre questões técnicas e questões narrativas também. Bela frase, hein? Eu pegaria essa tua frase, se tu pudesse, assim, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tua frase, porque tem uns projetos que a gente faz, às vezes, que é isso, né, cara? Bom, enfim, mas aí é uma outra fala. O fato é que isso tá evidente pra mim no filme, tá? Ele é muito autoral. Ou seja, ninguém consegue chegar naquele corte lá que tu chegou se não for muito autoral e se não tomar decisões de direção mesmo, assim, sabe? Porque ali tu tem escolhas estéticas, narrativas e éticas. Eu costumo sempre dizer desse tripé, né? No primeiro lugar é ética, pra mim daí no documentário, segundo lugar é narrativa e terceiro lugar é estética, né? E acho que é isso que tu faz ali. Primeiro, ele é ético porque tu respeita. Respeito no sentido assim, ó, que tu deixa o Júlio exatamente como ele é, me repetindo aqui. Segundo, ele tem uma narrativa maravilhosa e eu acho que as tuas opções estéticas também, como cor, enquadramento, inclusive com as imagens antigas também, eu acho que a forma com que elas entram na hora certa. Então,
Cara, parabéns, tá? E como parceiro aí, como colega de direção, a gente não se conhece, eu já tinha ouvido falar do teu nome, mas a gente não se conhecia ao vivo, é graças a Fernanda que a gente se conhece, então a partir de agora. Me coloco à disposição, a próxima vez que tu tiver aí um projeto, vamos lá, vamos colaborar, porque eu trabalho muito com muita parceria, com muita gente auxiliando, né? E ao mesmo tempo também sendo auxiliado. E essa tua frase foi muito legal. Essa frase aí a gente pode enquadrar aí pro cinema. Claro, pode contar comigo também. Olha aí. Afinal, eu sou montador também. Olha aí, mas então, quem sabe? Fabrício, pra gente encerrar, qual é a trajetória que o filme vai ter a partir de agora? Como é que vai agora? O que tu pensa pro filme? Então, o filme, rapidamente só, o filme, então, como foi feito por 2 pessoas, assim, a trancos e barrancos, como se diz, né? A gente realmente não... A única intenção que a gente tinha, e eu falava isso pro Tamires, cara, é uma sessão de cinema ali de graça, se a gente conseguir, e eu só tenho o sonho de botar no Inédit, eu falava pra ele, só isso. Cara... E aí tu vai lá e ganha o Inédit. Vou lá, ganho Inédit no primeiro festival que eu botei. E, enfim, aí a Fernanda... Daí, no meio... Antes de ganhar o prêmio, a Fernanda... Eu mostrei pra Fernanda o filme. Ela, Fabrício, tu tem um baita filme, eu quero... Como é que eu posso entrar nessa jogada, etc e tal? Fernanda, vem, vambora. Eu tô sozinho aqui, tá eu e o Tamires. Então a Fernanda entrou. E a Fernanda conseguiu um distribuidor também, né? A A2. Então agora tá com a A2. A A2, a intenção bom, televisão, streaming, né? É as janelas que tem agora, né? E o filme merece, cara. O filme vai fazer as pessoas, espero que elas cheguem e assistam, cheguem até ele, vejam, fruam sobre ele, porque ele merece muito. Obrigado. Tá bem, parabéns, obrigado pela tua vinda aqui. Eu agradeço. Pessoal, fiquem ligados, Amor e Morte em Júlio Reni é um grande documentário, é um dos maiores documentários brasileiros aí dos últimos tempos e feito de forma independente aqui no Rio Grande do Sul. O Fabrício está de parabéns. Como a gente está no primeiro episódio de 2026, então um 2026 com muito cinema, muito podcast, muita música e muita arte na vida das pessoas. E é um ano decisivo também, né? Vamos lá. Contra os fascistas. Vida que segue. Vambora. Isso aí. Adjuntos, a gente pode mais.